acho... A palavra real, eu acho patético, velho. Me dá pena, sacou? Quando o cara vem no comentário e ele faz uma pergunta honesta, sacou? Você acha que Satoshi Nakamoto pode ser o dono do Twitter, né? Tá saindo essa nova... É o Jack Dorsey, né? Tá saindo esse novo comentário aí. Pô, ele é o Satoshi. Qual que é a sua visão? Eu sei que você tem uma visão muito ampla. Você dá aula pra gente aqui. Que isso, cara. Eu achei forçação de barra. Você achou forçação de barra? Eles estão forçando demais? Forçou demais. Os caras ficam procurando coincidência numérica, sabe? Joguinho de letra. É muito teoria da conspiração, velho. Tipo, sabe? Tipo, Pizzagate, sacou? Eu achei muito forçado, cara, sinceramente. Eu acho que se o Jack Dorsey fosse o Satoshi Nakamoto, ele teria agido como Satoshi Nakamoto. Acho que ele não ia se aguentar. Porque ele é um cara de muita proatividade, né? Ele é um cara de muita ação, né? Ele gosta de fazer as coisas acontecer. Eu não acho que se ele fosse o Satoshi, eu acho que o Satoshi já teria agido, né? Você acha que ele já teria feito alguma coisa pra provar que era ele lá, escrito alguma coisa? Não associando a identidade dele, mas ele atuaria com o pseudônimo. Sim. Eu acho que ele tem algumas coisas que ele não teria deixado passar batido, sacou? Eu acho que ele teria feito algumas coisas no meio do caminho. Mas eu ainda sou da turma de que, cara... Minha maior crença pessoal é que Satoshi era um grupinho de 2 ou 3 pessoas no máximo. No máximo? Porque no máximo. Se fosse mais, você acha que... Eu acho que ia vazar. Eu acho que, tipo, pra mim era assim, era um coder, um cara que escrevia no fórum e talvez um terceiro cara que fazia um pouco dos dois, ou pelo menos 2, sacou? E pra mim um desses era o Hal Finney. Que foi o que morreu, né? Que foi o que teve doença degenerativa... E a doença dele se agravou no momento em que o Satoshi saiu de cena, né? E depois ele veio a falecer. Muito engraçado que até ele mesmo precisando do Bitcoin, ele não vendia Bitcoin, né? Eu não sei se ele precisava, na real, cara. Eu acho que não, porque ele era um cara que vivia uma vida muito tranquila, né? E na época que ele começou a definhar, né, a doença degenerativa dele, ali era 2011 ainda, 2012 que começou a gravar, então... Bitcoin não valia muita coisa, não. Era muito mais ainda uma prova de conceito, sacou? Ninguém era rico naquela época com Bitcoin. Tu tinha um montão de Bitcoin e Bitcoin não valia muita coisa. Então nem fazia sentido pra liquidar, né? Mas assim, cara, eu acho que ele é um dos caras sim, viu? Um dos. E o Peter Todd, que no documentário fala que é ele, né? Esse não, do eu também acho que não é. Aquilo ali foi mó cash grab, cara. Esquece, nada a ver aquele documentário. Mas, por exemplo, um outro cara poderia ser o Laszlo, talvez, poderia ser o Laszlo, né? Poderia ser, talvez, o cara do Hashcash, o Adam Beck, né? Os cypherpunks da turma fala antiga. Que é o Adam Beck, né? Porque antes do Bitcoin nascer, a gente teve 5 ou 6 tentativas de fazer o Bitcoin. Antes do Bitcoin. Qual que era o nome das moedas? Teve alguma moeda que saiu ou não? Não, assim, algumas ficaram só na teoria, outras saíram e não vingaram. Então teve, por exemplo, o David Shaw, qual era o nome do David Shaw? Acho que era DigiCash. Depois teve o Hashcash, que foi o Adam Beck. Você teve o Hal Finney, que o Hal Finney foi antes de ter o Bitcoin, tá? Sim. O Hal Finney publicou o RPoll. O RPoll foi a primeira proposta de usar prova de trabalho para atingir consenso. Caramba, essa ideia foi do Hal Finney, veio do Hal Finney. Você teve o Wei Dai, que criou o B-Money, entendeu? Que tinha... Então, ideias, cara, que você vê no Bitcoin, como usar prova de trabalho para evitar o gasto duplo, ou usar carteiras pseudônimas criptografadas com par, chave público-privada, essas ideias não são originais do Satoshi. Elas vêm do trabalho desses caras de antes, desses cypherpunks, entendeu? E aí faria sentido que, porra, de repente ali 2 deles se juntaram para fazer a figura do Satoshi e empurrar o Bitcoin para frente, porque o Satoshi nasce no mesmo fórum que esses caras já habitavam, né? Agora, quem não é, provavelmente não é o Wei Dai do B-Money, porque o Satoshi, ele não conhecia o Wei Dai, muito embora tivesse um trabalho bem parecido. E quando o Satoshi estava já para publicar o trabalho dele, um outro programador falou: pô, Satoshi, tu já viu o trabalho desse cara, do Wei Dai? Aí o Satoshi vai ler o artigo do Wei Dai e fala: pô, que trabalho legal. Aí o Satoshi manda um e-mail pro Wei Dai, isso tá tudo nos fóruns, né? Nos Nakamoto Archives.
e fala, pô, Weidai, é muito bom o teu trabalho, eu vou lançar uma parada parecida, que é o Bitcoin, não sei o quê. Posso citar o seu white paper no meu white paper? Então, o Satoshi pede permissão pro Weidai pra citar o B-Money no paper do Bitcoin. Só que, pô, cara, B-Money, né? BitMoney, Bitcoin, Hashcash, ele não DigiCash. quis. Os nomes são muito parecidos, né? E sempre foi essa ideia de fazer um dinheiro como o Bitcoin. Então, eu acho que, cara, 2 pessoas, no máximo 3, Ralph Finney sendo uma delas e algum outro daqueles brother lá da meiuca do Cypherpunk podia estar junto. Essa, não, pra mim não é a verdade definitiva, mas é o que eu hoje entendo como mais provável que Então, se seja. for algum daqueles brother, ainda Satoshi está vivo, né? Se for um deles, sim, entendeu? Se não foi o caso fora o Ralph Finney, um outro tá vivo. É que essa galera Cypherpunk raiz, velho, esses caras são muito low profile. Os caras Né? é muito. Eles são muito low obsec, profile. eles não. Eles são a PSEC, eles se escondem atrás de VPN, eles fogem do governo o tempo inteiro, eles se blindam contra todo e qualquer tipo de coisa. É os caras que põem algodão no microfone, põem durex sabe, na câmera, pega aquele celular que procura Sei. luzinha e fica escaneando o quarto. Essa galera é muito Trezão. doida, muito doida essa galera, cara. Então, né, o cara falou, beleza. E possivelmente, quem sabe, né, parte da chave era dividida entre o Ralph Finney e outro parceiro, Nossa, e ele pensou? levou metade da chave junto. Aí ferrou tudo, Eu hein? não tenho- Então assim, são várias maneiras de você olhar pra esse problema, sacou? E não, é legal você contar um pouco da história, né? Porque a pessoa que tá do outro lado ali fica pensando, fala, caramba, como que alguém criou o Bitcoin e tal. Tem um analista, né, que ele sempre fala que ele não gosta de Bitcoin, pô. Aí ele falou uma frase que é assim, só quem ganha dinheiro com Bitcoin é o Satoshi Nakamoto. Já viu o analista? Eu já vi, cara. Gente boa, pô. Gosto pra caramba do Thiagão. E ele falou que isso daí ele comete um erro, né? Porque o Satoshi é o que ele conseguiu minerar aqueles Bitcoin e praticamente não foi mais mexido, né? Não, nunca foi, né? Os bitcoins que são notoriamente atribuídos à carteira do Satoshi nunca foram movimentados, né? Então você pode dizer que o Satoshi hoje, né, se você fosse converter, ele seria um dos homens mais ricos do mundo. Caramba. Seria multibilionário, né? Multibilionário. Mais de 1 milhão de Bitcoins. Não, de dólares. Não, tu falou assim, ele tem mais de 1 milhão de Bitcoins. Ah, sim. A estimativa é alguma coisa, né, nessa ordem de grandeza, né? Ele seria um milionário em Bitcoin, seria um multibilionário na vida real, né? Só que realmente nunca foi movido um centavo desse dinheiro. Ele pode ser, eu não acho errado falar que o Satoshi ganhou um dinheiro absurdo. Ganhou. Só que se ele não usa, e aí, né? Ganhou Sim. ou não ganhou? Porque nunca houve o usufruto, né? Desse dinheiro. O cara não é uma figura pública. Cadê a mansão dele? Cadê a Lamborghini dele, né? Claro que ele pode um dia subir da cova e vender os bitcoins todo. Pode, cara. Mas assim. É muito improvável, muito né? improvável Porque que isso subiu muito, aconteça. né? É, muito O improvável. cara ia tirar alguma coisinha. Ou eles também são tão obsec que tem medo. Porque, meu, eles vão, assim. Imagina hoje, Casta, se moverem uma palhinha ali no Bitcoin. Os caras vão fazer de tudo pra descobrir quem é o Satoshi, mano. Exato. Se você só mover dinheiro dessas carteiras, o mercado vai entrar em pânico. Vai entrar em Vai pânico. entrar em pânico, entendeu? Então você fala, o cara é multibilionário, mas vai tentar ver se esses caras, Satoshi, sair da cova e ele tentar, velho, vender esses bitcoins, ele vai afundar o preço do Bitcoin. Vai. Porque só dele mexer pra tentar vender, velho, essa parada vai derreter o ativo. Então nem dá pra dizer que ele é de fato multibilionário, porque ele não tem como fazer o exercício Não tem como desse exercer. dinheiro. Se ele mexer nisso aí, velho, todo mundo vai ver na hora, entendeu? Então é claro que esses comentários normalmente vêm de pessoas que não entendem o Bitcoin, né? E assim, cara, eu entendo. O cara tá dando um pitaco sobre uma parada que ele não sabe como funciona. É natural que o pitaco vai ser ruim, né? Que vai ser uma parada que quem entende fala, puta, velho, o cara nem parou pra estudar, mas isso faz parte do jogo, velho. Isso acontecia muito na internet, né? Tu lembra de uma entrevista icônica do Bill Gates com o David Letterman nos anos 90 ou final dos anos 80, que era tipo o Jô Soares deles, né? Sei. O Jô Soares americano. É como se o Bill Gates fosse no Jô Soares para falar da internet, que ninguém sabia como é que funcionava direito, e o David Letterman passou o programa inteiro tirando sarro do Bill Gates, sacaneando. Caraca, sério? É.
Essa porra de internet, que Ih, internet o idiotice, quê? é mó furada, não sei o que e tal, tirando mó sarro. A gente tem um registro histórico de um Nobel de Economia, cara. Um economista com Nobel. Literalmente, está registrado a fala do cara. Ele falando o seguinte, nos anos 90. Daqui a 15 anos, É. vai ficar evidente que a relevância da internet não é maior do que a da máquina do fax. Nossa. Cara, que previsão Bosta. bosta, velho, né? Envelheceu que nem vinagre, velho, sacou? Tipo, envelheceu mal. Imagina quem levou isso como uma lei, né? Imagina quem Tipo, acreditou mano, nesse quem cara. acreditou nesse cara não fez nada, é, ficou pra trás. realmente, pô, a internet não vale nada, vou continuar minha carreira de datilógrafo. É. Ó, parabéns pra você. Então, cara, realmente, quando você fala de uma disrupção tecnológica, vão ter pessoas que são naturalmente resistentes à mudança. Isso é normal. Especialmente quando são pessoas já consolidadas, com um padrão de vida melhor, mais velhas, que têm aversão à mudança. Ao invés delas estudarem o ativo, elas incorporam os preconceitos sobre o ativo que melhor atendem ao viés dela. É natural, é compreensível. Mas, assim, a chance do cara falar uma besteira é enorme. E esse pessoal fala muita besteira mesmo. Eles falam coisas que são impossíveis, entendeu? Falam coisas que não fazem sentido. Mas só que pra mim, cara, eu não ligo muito não, sabe? A gente fica com raiva, tipo, aí vai lá, quer retrucar o cara, quer criticar o cara. Eu tô cagando e andando, velho, porque a disrupção tecnológica, ela não vai pedir licença pra um cara como esse. Ela só vai provar que ele tá errado. Então, pra que eu vou me esforçar em discutir com alguém que fala, né, uma coisa tão sem sentido como essa, se o tempo já vai fazer isso por mim? E a própria evolução tecnológica do ativo vai fazer isso por mim. Eu vou focar na construção do ativo, na minha carteira, no meu portfólio, em conversar com as pessoas que querem entender o que está acontecendo. Eu já passei por umas experiências muito loucas assim, até com produção de conteúdo, né? Quando eu fui gravar com os sócios, né? Gravar lá no podcast do Sei. Perini, foi bem legal, né, Nossa, cara? Você é chique demais, mano. Mas ali, cara, foi graças ao Filipão. Até dar um abraço Filipão é pra ele, gente né? boa, Pô, o pô. Filipão é o irmão do coração, Gosto né? muito dele. Foi ele que me convidou, né, cara? E aí tava lá, eu, o Filipão, o Perini gravando, e aí a turma do Perini fez um corte meu. E esse corte deu uma viralizada. Pelo menos pros meus padrões, né? Tipo, centenas de milhares de visualização, dezenas de milhares de curtidas, milhares de reencaminhamentos. Pro meu padrão, eu falo, cara, eu nunca vi números como esse, né? Um corte que viralizou. Só que quando você vai nos comentários, velho, a quantidade de ódio que tem contra o Bitcoin, contra a cripto é absurdo. A quantidade de comentário realmente batendo no Bitcoin, reclamando, com todas aquelas reclamações sem pé nem cabeça. E tem uma coisa muito comum, velho, que é uma coisa que eu fico assim... É uma coisa que me deixa assim, como é que eu posso dizer a palavra? Eu acho... A palavra real, eu acho patético, velho. Me dá pena, sacou? Quando o cara vem no comentário e ele faz uma pergunta honesta, sacou? Pergunta honesta. De onde é que vem o lastro do Bitcoin? Aí tu responde a pergunta do cara, porque é uma pergunta honesta, né? Aí eu vou, escrevo uma resposta toda cuidadinha, explico, pá. Aí depois o cara, eu não quero nem saber, se você for comprar esse negócio, o problema é seu. Aí eu falo, porra, velho, você não tinha uma pergunta honesta, né? Você estava vomitando uma pergunta como forma de ataque ao Bitcoin, porque você acha que aquela pergunta não tem resposta. Só que a pessoa é tão ignorante, tão desprovida de conhecimento, que ela coloca uma pergunta que ela acha que não tem resposta como forma de ataque. E quando a pergunta é respondida, aí ela dá um double down na ignorância e na agressividade. E isso é uma coisa, cara, que pra mim é típico dos seres humanos mais fracos, né? O cara não tem o tempo nem de estudar o ataque dele, então ele vomita perguntas aleatórias na forma de ataque, se disfarçando no passivo-agressivo de um cara curioso, né, cara? E isso acontece o tempo todo, cara. Então eu vou fazer o quê? Eu vou batalhar contra essa ignorância? Não tem como. Não faz nem sentido, velho. Entendeu? Lutar contra a ignorância humana é talvez a luta mais ignorante que exista. Você tem que, pra tentar realmente transformar o mundo, você não vai, cara, iluminar 8 bilhões de pessoas. A internet, ela não iluminou as pessoas, ela obrigou as pessoas a usarem ela. Né? No começo da internet, quem usava a internet? Quem gostava. Sim. E o pessoal que não gostava
Não entrou porque, caramba, entendia a internet. Brother, olha só, presta atenção. Chegou num ponto onde ou você usa a internet ou você vai à falência. Não é no amor, entendeu? Então, os caras que eram relutantes contra a internet, eles não foram de bom grado, eles foram para não morrer. Para não ir à falência, para não perder o negócio, para não ser demitido, né? Porque daqui a pouco todo mundo no trabalho tá usando o WhatsApp. Você fala, cara, instala essa merda, ou você vai embora. Acabou, é simples assim. Então, a disrupção tecnológica, você sendo parte dela e você sendo um promotor de uma inovação tecnológica, você não tem que convencer o mundo inteiro de que a tecnologia é boa. Você tem que convencer o número mínimo de pessoas necessário para cultivar aquela tecnologia. A massa crítica de seres humanos necessários para fazer a tecnologia funcionar. E é por isso que eu prefiro muito mais falar com pessoas que têm interesse genuíno do que, cara, vamos colocar o Casta para debater com um negacionista. Eu tô cagando, velho. Cagando se o cara não gosta, entendeu? Eu não vou debater com ninguém, eu não vou gastar meu tempo tentando convencer pessoas que, no fundo, elas não querem nada, elas não querem ouvir, elas não querem aprender, elas não têm perguntas reais, elas só têm indisposição. Então, pra mim, é um desperdício de tempo e de esforço fazer isso, sacou? Invista em prata com a Real, com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo